Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 6 de Provérbios. Desculpa, capítulo 4 de Provérbios. Eu estou adiantando. Guarda verso 23. Guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem outra tradução que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade dos lábios. Dirijam-se os teus olhos para frente e olhem as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e serão seguros os teus caminhos. Não te inclines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Nós queremos meditar sobre a vontade de Deus nesta noite. Este é um texto básico. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos e com o seu coração à presença deste Deus maravilhoso. Ligue e tenha agora uma atitude de desejo, de querer ouvir a voz do Espírito de Deus que se comunica, que se relaciona através da palavra. Pai querido, nós estamos uníssonos, cremos assim, estamos unidos agora, na perspectiva, no desejo, na intenção de ouvir a Tua palavra. Senhor, que outras vozes se calem no nosso interior, na nossa alma, nas nossas entranhas, e que nós possamos silenciosamente na nossa interioridade nos despertarmos para Ti, ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor fala continuamente, sabendo que o Senhor se comunica conosco, sabendo que somos homens inteligentes e mesmo racionais, temos percepção espiritual. Nós queremos, Deus amados, que a Tua vontade seja marcada no nosso ser, na nossa alma, neste final de ano, para que o passo que dermos para 2013 seja um passo firme, revigorado, fortalecido, cheio de boas intenções e de atitudes que a correspondam. Meu Deus, nós queremos aqui, Jesus, corresponder à Tua vontade. Dá-nos a Tua unção, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós estamos diante de Deus, e o nosso Deus, Ele tem uma vontade, e esse desejo está expresso, está determinado no seu coração. Porém, nós que nos relacionamos com Ele e que fomos criados à sua imagem e semelhança, Deus, o Todo-Poderoso, nos dá liberdade para que nós façamos a nossa vontade, nos dá liberdade para que nós façamos a vontade de outra pessoa, nos dá liberdade para que nós façamos a vontade do nosso inimigo,
nos dá liberdade para que façamos a sua vontade, sabendo de antemão que só o caminho dele é o caminho perfeito, é o caminho agradável, é o caminho que nos dará a verdadeira realização e felicidade. Então, quando nós pensamos sobre a vontade de Deus, nós relacionamos a vontade de Deus com um caminho, e é muito próprio este entendimento através de Jesus, quando Jesus diz que Ele é o caminho. Não existe um caminho ou qualquer outro caminho ou vários caminhos, mas existe o caminho. O caminho. Não, nem toda estrada, como diz o adágio popular, leva a Roma. Um só caminho você tem que seguir. Somos orientados por Deus, existem direções diferentes, mas o escopo moral é o mesmo, os princípios são os mesmos, o objetivo é o mesmo, mas as funções são diferentes. Então Deus, Ele quer nos fazer entendidos sobre este ponto que é vital. Logo, nós sempre gostamos e queremos saber sobre o que devemos fazer, qual é o melhor caminho. Nós somos tão voltados a isso que nos prendemos às previsões. É muito comum, quando não conhecemos a Deus, acompanharmos o horóscopo. A gente, não sei se você fazia isso, mas eu sempre fazia. Eu procurava saber, tinha um jornal Hoje, que tem desde sempre. Eu era adolescente, eu esperava, hoje não tem, acho que não tem mais, não passa, mas passava antes. O que seria para o dia? Eu ficava ali, porque o meu signo é Aquário. O que vai acontecer comigo hoje? Mas eu fui percebendo, fui desconfiando com o tempo, que aquilo ali não era bem uma realidade. Depois a gente vai saber que a consulta aos astros, biblicamente falando, é proibido. Deus não nos permite seguir esses meios pelos quais a humanidade sem Deus caminha. Mas Deus nos tem dado um plano. É um plano de Deus sobre a sua vida. Você talvez tenha atingido um ponto, outro ponto, outros tenham atingido mais, outros tenham atingido menos. Mas uma coisa que nós temos que fazer é entrar em Deus para descobrir qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O tema que se impõe nesta noite é como descobrir o plano de Deus para a minha vida. Deus tem uma estratégia, Deus tem algo lá na frente maravilhoso para você. Deus tem algo perfeito para você. Tanto na eternidade há uma perfeição, quanto para a vida terrena há uma perfeição. Hoje você está terminando o ano de 2012 e você tem plantado neste ano coisas boas e coisas ruins. Como que eu planto, pastor? Eu planto através da minha palavra. O que eu falo são sementes. Como que Deus planta? Deus planta através da sua palavra. O que Ele fala são sementes. Então nós vamos colher exatamente aquilo que nós estamos plantando. Se nós plantamos a lavoura de Deus verdadeira, as sementes producentes, genuínas, que são as palavras de Deus, então nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando, segundo aquilo que nós estamos de fato realizando. Mas há algo que nós precisamos saber sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é o centro da realização.
E é desejo de qualquer pessoa idônea, qualquer pessoa madura, experiente em Deus, fazer a vontade dele. Isso é um desejo normal de quem anda com Deus. Quando nós estamos desejosos simplesmente de fazer o que o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, a nossa carne pede, nós ainda somos adolescentes na questão do entendimento do que é melhor. De repente, o nosso desenfreamento no nosso ser, a gente deseja algumas coisas, e lá no fundo a gente percebe que aquilo não é do Senhor. Mas uma pessoa madura precisa entender isso, que a vontade de Deus é o que se tem de melhor, tanto para você, quanto para os outros, e quanto para Deus, e quanto para toda a sociedade que você vive. Um grande homem de Deus chamado David Livingstone, missionário, médico missionário, ele diz o seguinte: prefiro estar no coração da África, fazendo a vontade de Deus, a ascender ao trono da Inglaterra, sendo a ele desobediente. Tanto que esse homem, querido, fez a vontade de Deus na sua vida, e até hoje ele é celebrado, e até hoje o seu trabalho é reconhecido, tanto na Inglaterra como na África. Esse continente não era chamado África ainda, e a Inglaterra que dominava muitas regiões daquela África, no tempo da Rainha Vitória, deu o nome àquele continente de a Terra Amada de David Livingstone, tal como ele amou aquele lugar. Ele fez a vontade de Deus. Então, fora da vontade de Deus, queridos, não há sucesso, e dentro da vontade de Deus também não há fracasso. Por isso nós temos que pensar com liberdade, nós temos que buscar realmente qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que Deus tem, qual é o plano dele, aonde Deus quer que eu vá, o que Deus quer que eu faça. E neste texto que nós lemos em Provérbios, no capítulo 4, o verso 23, nos dá aqui uma senda, uma direção, falando do nosso coração. O coração, queridos, é a sede espiritual do ser humano, que fica na sua interioridade. Há traduções no Novo Testamento que traduzem a palavra coração por espírito humano. No Antigo Testamento fala-se de coração referindo exatamente a esse centro de vida, de existência eterna que o homem tem na sua interioridade, que é o seu espírito. Então esse texto que nós lemos é de uma importância vital, porque aqui há uma consciência, há uma orientação do começo e do fim das coisas, humanamente falando, para o próprio bem do homem. Então segue aqui uma orientação falando sobre a questão do coração. Então o que o texto diz? Que sobre tudo que se deve guardar, isto é, a palavra de Deus está nos falando sobre preciosidades que nós temos e avaliamos. Todos nós temos preciosidades. Eu tenho comigo na minha casa coisas simples que talvez você jogaria fora, mas para mim são preciosidades. Eu até fico preocupado com algumas coisas que eu tenho dos meus filhos jogarem fora depois que eu morrer. Eu falo que não deveriam jogar fora, porque isso para mim tem valor. Por certo, todos nós temos essas coisas preciosas, né? O que nós temos de precioso? Nós temos muitas coisas preciosas. Na ordem dos valores,
o que é mais precioso, humanamente falando, é o nosso cônjuge, ou não? Esse é o correto. Na casa, para o homem, a mulher dele deve ser a sua maior preciosidade, e vice-versa. Sobre tudo que eu devo guardar, na minha casa eu tenho que guardar o meu marido, e a mulher sabe fazer bem isso, né? A mulher anda vigiando o marido constantemente. E depois os filhos, são preciosidades que nós temos. Algumas pessoas têm joias que guardam aquilo com muito cuidado, fotografias, e temos os nossos níveis de valores. Vamos aquilatar cada um segundo o nosso entendimento. Mas a palavra diz aqui que sobre tudo aquilo que eu devo guardar, o mais importante de tudo é guardar o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Interessante. Não entregue o teu coração a qualquer pessoa, não entregue o teu coração a qualquer coisa. Tenha um cuidado, tenha um zelo sobre o teu coração. E a Bíblia que mostra por que eu preciso cuidar tão zelosamente, tão fortemente o meu coração. O texto diz aqui: porque dele procedem as saídas da vida. Isso é o seguinte: é do teu coração que vai sair o bem, e é do teu coração que vai sair o mal, conforme é o estado dele. Guarda com toda a diligência, diz outra tradução, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E outra tradução diz assim: guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida. Então o nosso coração, queridos, que é o depósito espiritual da nossa alma, recebe e espelha as coisas espirituais. Ele é a porta da nossa alma. Então nós temos que tomar muito cuidado a quem e aqui e aquilo eu vou entregar o meu coração. Porque se é o coração lançado em mãos maldosas, enganosas, e isto trará danos terríveis à nossa própria alma. Isso, queridos, se trata em todas as relações, tanto amorosas como de negócios, como de amizades, como em todos os níveis que nós nos relacionamos. A Bíblia fala: guarda o teu coração. Quando Jesus fala sobre este assunto, em Lucas, no capítulo 6, verso 45, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Interessante. Então, conforme o nosso coração ele recebe, ele é atingido, e ele é contaminado, ou para o bem ou para o mal, esse coração se expressará através da sua linguagem, através daquilo que ele fala. Então nós nos conhecemos, e conhecemos as pessoas por aquilo que sai dos lábios, para o bem e para o mal. E é interessante, queridos, isto, que a questão da palavra e da confissão é um segredo, na verdade, para que nós possamos ser atingidos pelas coisas de Deus. Isso ocorre em todas as áreas. Por exemplo, quando uma pessoa se converte, ela recebe uma influência na sua interioridade, no seu espírito, há uma operação do Espírito de Deus no seu espírito, ela nasce de novo e a boca fala. Olha o que
com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, olha lá, boca confessando, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz confissão para a salvação. Esse é o mesmo princípio que pervade de todas as nossas ações. Crer com o coração, confessar com a boca. Crer com o coração, confessar com a boca. Eu creio com o meu coração na bondade de Deus e confesso com a minha boca a bondade de Deus. Eu creio com o meu coração que eu posso, porque Deus me dá direito a isso. Eu confesso com a minha boca. Tudo se estabelece nesse processo de ouvir Deus, receber no coração e confessar, para o bem e para o mal. Ouvir também as coisas do mundo, ouvir também Satanás e confessar com a nossa boca. Então esse Provérbios do capítulo 3, no capítulo 4, verso 23 que nós lemos, a gente vai percebendo que necessidade que temos de guardar no nosso coração. Porque o coração é o centro do ser humano, da interioridade. Ele faz um contraste com o exterior e com o interior. Ele trabalha com o homem da alma, com a mente, e ele trabalha também influenciando a questão física. Então, o meu coração pode estar de bem com Deus, e o meu coração também pode estar de mal com Deus. A questão é tratamento de coração, querido. Jesus falou algo também sobre isso, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tanto em Provérbios, por 80 vezes se fala sobre coração, e nos Salmos também, que antecede Provérbios, mais de 100 vezes. Queridos, fontes de vida, tudo está no teu interior como centro. Deus é a vida e Ele vai atingir o seu coração, se eu me apegar a Ele. Quando eu era jovem, quando eu era criança, eu tinha um apego muito grande com meu pai, sempre tive. E meu pai não era lá o seu modelo de pai, bem distante. Ele era um homem que dava presentes, que dava dinheiro, mas não era uma pessoa presente na minha realidade. Mas eu gostava muito dele, me identificava muito com ele. E em casa, geralmente, eu ouvia alguma conversa de alguém que falava mal do meu pai, somente os irmãos de minha mãe. E eu ficava extremamente ofendido. E minha mãe deixava que ninguém falasse mal do meu pai. Mas eu sempre ouvia isso e eu não acreditava. Então alguém dizia alguma coisa, eu dizia, eu não acredito, porque eu entreguei totalmente o meu coração a ele. E um dia eu descobri que ele era exatamente até pior do que os outros falavam. Isso foi uma grande decepção para mim. Porque o filho pode suportar todos os erros do pai, mas ele não suportará a rejeição. O filho compreende as deficiências, mas o filho não compreende quando o pai não ama e não procede assim verdadeiramente. Isso o filho não compreende. E esta é uma decepção que muitos de nós temos com relação a pai e mãe, quando não fomos tratados devidamente como gostaríamos de ser tratados. Isso traz uma marca profunda no meu coração. E eu sempre tive muita dificuldade de entregar o meu coração por causa disso. Deus foi tratando comigo. Eu já estou bem melhorzinho. Mas ainda eu tenho reservas. E ainda eu preciso melhorar essa área. Com medo de me decepcionar, de me frustrar, de aquilo não corresponder à entrega que eu tenho. Mas nós, queridos, podemos ser curados.
das frustrações, das decepções que essa vida nos ocasiona. Primeiro, porque nós temos um Pai que é o nosso Pai verdadeiro. Fala comigo, Deus é o meu Pai verdadeiro. Quando a gente entra na maturidade, a gente começa a compreender os nossos pais. Até uma música de um conjunto brasileiro de rock que diz assim: por que você não compreende os seus pais? Falando para o jovem, compreenda o seu pai. Então o pai, queridos, ele precisa ser compreendido também, porque ele tem um limite de operação e um limite de entendimento. Mas o nosso Deus, diz a palavra, é o verdadeiro Pai. É a palavra que é melhor ouvida pelos ouvidos do Todo-Poderoso. Quando alguém perguntou para Jesus: como que eu devo me relacionar com Deus? Orar, falar com Deus. Então Jesus ensinou: chega para ele e diga: Pai. Ele é Pai. Acima de tudo, Ele é verdadeiramente nosso Pai, e Ele tem sido seu Pai. Diga comigo: Deus tem sido meu Pai. Então, Ele como Pai, Ele tem planos sobre a sua vida. Os pais terrenos também têm os seus planos sobre os seus filhos, mas os nossos planos são falíveis. Os nossos planos são desejos da nossa alma, da nossa interioridade, por melhores que sejam. Mas Deus, nos seus planos, estão debaixo de uma consciência absoluta, de um entendimento da pessoa que Ele assim oferece. Então Ele tem planos que verdadeiramente vão trazer a realização para a sua própria vida. Guarde isso no seu coração. Então quem quer crescer, quem quer nesse ano de 2013 ir para frente, acertar, se posicionar em Deus nos pontos mais importantes da nossa existência, nós temos que procurar descobrir o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus tem para a minha vida. É por demais importante eu descobrir o plano de Deus para a nossa vida, para que eu não corra o perigo de fazer a minha vontade ou de fazer a vontade do meu inimigo. Olha o que a Bíblia diz através de Davi. Davi, no Salmo 139, diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, todos os dias que foram ordenados. O que Davi está dizendo? Deus tem um plano determinado. Antes de eu ter forma, de eu estar na existência humana, Ele escreveu isso. Ele tem uma estratégia sobre a minha vida. Então, como descobrir o plano de Deus? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher, querido, debaixo da vontade de Deus, debaixo de buscar essa vontade. Eu tenho que escolher ou fazer a minha própria vontade, ou deixar Deus tomar conta. Ou fazer a minha própria vontade, ou deixar Deus tomar conta. E o que é isso nas orientações da palavra? Olha o que Paulo nos fala. Em Romanos, no capítulo 12, 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu clamo a vocês, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro ponto: apresente o seu corpo a Deus. Queridos, quando se trata de apresentar o corpo, há situações e há costumes e que nós constantemente precisamos nos consagrar a esse Deus maravilhoso. E quando eu, como sacrifício, isso quer dizer que tem áreas da minha vida e na tua vida que precisam ser sacrificadas em sacrifício dórico. Então o que diz o texto? A orientação de Deus: apresenta o teu corpo, apresenta o teu corpo a Deus. Fala: olha, esta área eu tenho prazer nisso, mas é a tua vontade.
Eu faço isso, eu tenho liberdade para fazê-lo, mas qual será a consequência sobre isso? Apresente seu corpo a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, não vos conformeis a este mundo. Não tome a forma deste mundo. Este mundo, querido, ele tem uma regência ainda maligna, e ele vai trazendo uma forma de pensar, de entender, que procede do inferno. Nós não podemos tomar essa forma, e a nossa tendência é nos uniformizarmos, isto é, temos um comportamento semelhante. Isso é tão sério, isso é tão sério. E o mundo hoje está caminhando numa situação tão terrível, que o certo está errado e o errado está certo, e as coisas estão complicadíssimas. E a tendência nossa é tomarmos a forma, e a palavra diz: você quer descobrir a vontade de Deus, então não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é, pela palavra que você vai sendo atingido, pela palavra de Deus, ela vai renovando a mente, vai trazendo vida, revigoramento à tua interioridade. Então você se transforma. Mas isso aqui não é para mim, isso aqui eu tenho essa capacidade. Impressionante isso. É o que a palavra de Deus está dizendo. Olha, você recebe a palavra e você vai tendo você tem a capacidade de se posicionar favoravelmente ou não diante de Deus. Tudo isso aqui Romanos está nos dizendo para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma vontade para você que vai ser totalmente agradável, perfeita. Quem é perfeccionista, saiba que o maior perfeccionista é Deus. Confia nele, ele faz a coisa direitinho. Pastor, por que eu não tenho atingido o que eu quero? De repente o que você quer não é o que Deus quer. De repente não é isso. Mas o que você necessita, Deus tem para ti. De repente o que você quer é o que Deus quer. Então nós temos que nos colocar diante dele. Senhor, sabe quando uma pessoa está madura diante de Deus? Ele coloca aquilo que é mais precioso diante de Deus e fala: Senhor, eu estou disposto a ficar ou deixar. Isso é maravilhoso. Olha comigo, eu tenho liberdade para isso. Eu quero a sua boa, agradável e perfeita vontade. Queridos, quem serve a Deus, o crente, o Senhor Jesus, ele precisa ser alguém que dê sabor. Ele precisa ser alguém que dê sabor. Quem gosta aqui de pimentão? Quem gosta? Eu gosto bastante de pimentão. Eu gosto de pimentão mesmo, sabe? Eu gosto. Minha esposa faz aquele pimentão recheado com carne moída. Você já comeu isso aqui? Ou faz a carne moída, coloca dentro do pimentão. Vou dar a receita para vocês. Oi. Depois o que é que você faz, Luiz? Afoga? Põe molho e tal. Mas eu como ali uns 3, 4 daquele pimentão pequenininho. Mas eu gosto mais do pimentão. Mas o pimentão, ele não é muito bom para digestão, né? Você fica pensando nele um dia ou 2 dias, porque ele marca a sua presença. O pimentão marca a sua presença. Tem outro legume também que eu gosto, mas para mim não faz diferença, que se chama o chuchu. Quem gosta de chuchu? Chuchu é uma coisa interessante. Você gosta de tudo, meu filho? Você levanta a mão lá. Chuchu é chuchu não tem, ele é exatamente o antônimo, o contrário do pimentão. Chuchu pega sabor de tudo. Você come o chuchu na hora do almoço, você esquece que comeu o chuchu, porque o chuchu parece que se desfaz em água. O que Deus quer, que nós sejamos pessoas firmes e com sabor mesmo, como um pimentão.
Deus quer que você seja um crente pimentão, que não tome o sabor, que não entre nos lugares e qualquer coisa receba o seu sabor. Então, eu quero dar aqui 3 passos ou orientações para descobrir o plano de Deus para a sua vida. Quem quer saber sobre este plano, levante a sua mão e diga amém. Primeiro ponto, e é muito importante isso, o meu coração, ele está comprometido com alguma coisa. O primeiro ponto é o seguinte: acertar o coração. Acertar o coração. Esse é o primeiro ponto. Se alguém quer fazer a vontade de Deus, ele tem que acertar o coração. Tudo começa numa sondagem do coração. O que é mais valoroso para você? Teu coração está comprometido com alguma coisa? Acertar o coração. Meu coração precisa estar comprometido acima de tudo com Deus. Priorizar a Deus acima de qualquer coisa. Isso, queridos, é extremamente importante. Extremamente importante. Isso é uma sondagem. Segundo lugar, estudar as Escrituras. Escritura, a palavra de Deus, ela é alimento, ela é comida e é bebida. Por que as pessoas estão enfraquecidas muitas vezes? Porque não comem e porque não bebem o alimento espiritual. A palavra de Deus, ela é alimento. Então nada vai acontecer, conforme diz Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem que primeiro ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Queridos, nós precisamos estar conectados com a palavra. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para a palavra de Deus. Isso é muito importante. Olha o que Pedro diz: e temos ainda firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja nos vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O que está dizendo aqui? Está falando que a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, e nós precisamos saber ali, nós precisamos ter uma interação, compreender as Escrituras. Para isso nós temos que ter um domínio. Nós temos que ter prioridades na nossa vida. É muito importante termos um jejum de oração e da palavra todos os dias. Deixar que Deus fale ao meu coração pela manhã. Se o dia será um dia de atividades, de decisões, aí você deve ficar mais tempo ainda com as coisas de Deus. Eu pergunto para você: qual é a tua dedicação comparável ao teu trabalho, aquilo que você faz, das coisas de Deus? É uma questão de dedicação. Ninguém funciona em nenhuma área da vida se não houver dedicação. Então eu preciso ouvir. Se eu quero ser feliz, eu preciso estudar as Escrituras com paciência e com perseverança todos os dias da minha vida. Eu estava relembrando aqui na minha casa ontem, alguns pontos da minha família. Eu tenho minha bisavó,
ela se converteu, ela veio da Áustria, que é o norte da Itália, mas antes era Áustria, veio com 10 ou 12 anos. E ela se converteu na sua velhice, numa igreja evangélica. Ela tinha culto na casa dela. Seus filhos, quando foram criados no temor de Deus, não conheciam o evangelho. E quando ela estava nos seus últimos dias, duas filhas que moravam em Curitiba vieram para estar com ela em Minas. Minha mãe estava contando, ela dizia para as filhas: liga o rádio, deixa o rádio numa altura alto, porque eu quero ouvir o programa, quero ouvir a palavra. E quando chegou para partir, ela disse: estou partindo, um anjo está aqui e veio me buscar. Que coisa extraordinária, né? Extraordinária. O filho dela, um tio meu, João, ele se converteu na sua mocidade e ele morreu recentemente, mais ou menos 2 anos atrás, menos um pouco, com 101 anos de idade. Eu estive lá pouco tempo atrás, antes dele morrer, e eu falando com o tio João, eu falei: tio João, e ele, um homem de Deus, já tinha lido a Bíblia mais de 100 vezes, conhecia a vontade de Deus. E ele, com a sua intimidade que ele tinha com Deus, ele falou, geralmente Betinho, eu estou numa batalha com Deus. Eu falei: por que, tio? Porque eu quero partir, estou cansado, estou com 101 anos, e eu estou com uma tristeza no meu coração, porque eu não estou enxergando mais direito, e eu não posso ler a Bíblia. Eu quero partir. Até que, depois eu soube, pouco tempo depois que eu passei por lá, ele mandou chamar o pastor dele. E ficou meia hora conversando com o pastor, meia hora, 40 minutos, o pastor vai do lado da cama, ele lúcido, conversando. Aí ele deitou na cama, o pastor saiu e falou para as filhas: deixa ele, que ele está partindo. Tanto a mãe como o filho partindo para o Senhor. Quando eu estudo as Escrituras, esta palavra, ela entra dentro e ela vai endireitando os meus caminhos. Que beleza, eu estar na perfeita, na boa, agradável vontade de Deus. É maravilhoso. Terceiro ponto para descobrir a vontade de Deus é afinar os ouvidos. Queridos, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. Aliás, nós somos até muito abertos em muitas coisas como igreja, quando a Bíblia manda de repente você fechar. Servo de Deus ouve a palavra. Ele ouve Deus falando, Deus fala e ele obedece. Nós temos que afinar, queridos, os nossos ouvidos. Não sermos como um animal que precisa de cabresto para ser guiado. Deus quer falar. Deus quer apresentar a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas, escuta isso, que é muito forte, ouvem a minha voz. Quem é a ovelha de Jesus? Diga amém, Jesus. Amém. Eu as conheço. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Mas que segurança extraordinária, né? As palavras do Senhor, queridos,
são palavras puras, de prata refinada, fornalha de barro purificada 7 vezes. Isto é o seguinte, olha o que a Bíblia diz, que antes de Deus falar algo para você, ou que está na Bíblia, Ele pensou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Deus pensou muitas vezes antes de dar uma palavra. Então você pode ter segurança nisso, saber que o caminho de Deus, como diz Salmo 18, verso 30, é perfeito, a promessa do Senhor é provada e Ele é escudo para todos os que nele confiam. Mais uma atitude, a quarta, eu falei 3, mas é 4, agir. Queridos, só pensar, só ouvir, não adianta. Nós temos que tomar posições. Nós estamos entrando no ano de 2013. Não sabemos o que vai nos acontecer. Tem hora que as pessoas me fazem cada pergunta que eu não sei responder. Ontem mesmo eu recebi a notícia de um primo meu, crente no Senhor Jesus, que está à frente de uma igreja no Japão. Ele não é ele que está à frente, é a irmã dele, mas ele é um dos líderes da igreja. No Japão, ele tem uma filha. Essa filha é filha só da parte da mulher, mas ele criou e é filha dele, desde pequenininha. Essa menina cresceu, tornou-se uma mulher bonita, casou com um homem, ela foi criada numa igreja evangélica e casou com um homem que não servia a Deus, um moço bom, entre aspas, mas que não servia a Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa boa, mas não servia a Deus. Ela, em julho agora, ou junho, descobriu câncer. Ontem morreu, 28 anos, bonita, inteligente, cheia de vida, condição financeira muito boa. Quem poderia dizer que aconteceria uma coisa dessa? E na hora que visita uma tribulação semelhante, queridos, nós temos que tomar os nossos posicionamentos hoje. Tem pontos na nossa vida que nós não podemos errar de maneira nenhuma. Então esse ano de 2013 é um ano que nos reserva coisas boas e ruins, mas em todas elas, nós que servimos a Deus, já temos a vitória antecipada. Mas eu te pergunto, como está o teu coração? Quais são os seus posicionamentos? Quais são as tuas decisões? Então é importante isso, nós agirmos bem. Eu preciso acertar. Então é uma questão de decisão. Fala para o seu irmão, decida certo. Na Índia, os mendigos hindus, que é uma casta, eles são divididos em castas. Eles creem no destino. Então eles creem que a vontade de Deus, entre aspas, ou dos deuses, que esse grupo, essa casta, ela nasceu para mendigar. E o pior pecado que eles podem ter é desejar algo melhor. Então eles ficam chorando e gritando e andando de gatinhas, morrem no vazio, na vergonha, na inutilidade, ali na beira da estrada, quando tem um mundo inteiro de abundância que eles poderiam absorver, que eles poderiam atingir, e Deus que deu
Então Deus não quer a tua não produtividade, Deus não quer a tua pobreza, nem a tua vergonha. Nós temos que descobrir, queridos, o que Deus tem para a minha vida. Eu tenho que entender que Deus tem para mim o melhor, e o melhor está na vontade dEle. Deus quer que eu tenha uma vida feliz. Você nasceu para ser feliz. Então, neste final de ano, ouse desejar outras coisas. Você nasceu para existir com as bênçãos de Deus. As probabilidades para você não são apenas probabilidades, são certezas. Por isso nós temos que crer. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Basta nós nos entregarmos a esse Deus maravilhoso. Amém?